pedir um pouquinho de retorno. Agradecer também ao nosso pastor pela confiança. Eu te amo, Jesus. E dizer da minha alegria de estar aqui com os irmãos, de ter conosco aqui o pastor Eliel, seu filho, o presbítero Eliel, também meu amigo evangelista Joel Calado, sua família e toda a igreja do Senhor aqui neste lugar. Eu quero, com a graça de Deus, meditar em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 47. Atos 10, versículo 44 ao 47. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo. Amém? Com a graça de Deus, eu quero meditar no texto lido e Glória a Jesus. mostrar aqui as marcas de um crente avivado em Cornélio. Sempre quando falamos de Cornélio, a gente pensa em um homem religioso, um religioso frio, quase crente, mas esta é uma visão um tanto errada que temos de Cornélio, do crente Cornélio. Cornélio era um homem muito crente, e nele nós encontramos as marcas de um crente avivado. Cornélio, ele era um centurião de uma corte, da corte italiana. Se esperava que um centurião tivesse uma mão de ferro, fosse um homem cruel. Se esperava que ele fosse um homem fiel ao imperador, fiel ao extremo. Se esperava também que ele não se relacionasse afetivamente ou moralmente com as pessoas que viviam sob o Império Romano, sob o jugo romano. Também se esperava que ele mantesse o domínio do império com toda a força. Também se esperava que ele mantesse o poder e o respeito por meio da força, da espada. Mas Cornélio era um homem diferente. Como disse, ele era um líder de uma corte. Versículo 1 do capítulo 10. Havia em Cesareia, essa Cesareia não é de Filipe, é a Cesareia marítima. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Uma corte era composta por 600 soldados. Cornélio era um gentio e morava em Cesareia marítima, como disse no versículo 1 de Atos 10. Cornélio era um homem religioso. E quando eu digo religioso, eu troco esta palavra pela palavra piedoso. Capítulo 10, versículo 2 nos diz: piedoso e temente a Deus. Cornélio, aqui está a primeira marca de um homem
de um crente avivado? Se ele é um crente avivado pelo Espírito, então ele é piedoso. Piedoso é a pessoa que sente por seus semelhantes um amor respeitoso e pratica atos inspirados por esse sentimento, pelo amor. Cornélio não brincava de amar as pessoas, ele amava de verdade. Mesmo sendo um centurião. Aqui em Cornélio encontramos uma virtude de um crente avivado. Não dá para ser avivado sem... Se é avivado, então tem piedade no coração. Tem amor. Tem o amor de Deus derramado em seu coração. Se diz que está avivado e não ama, é mentira. Então, esse avivamento não é do Espírito Santo. Não vem de Deus. Porque o avivamento que vem de Deus, ele promove o amor. O amor a Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor ao irmão, o amor ao inimigo. Ser piedoso é ter amor e respeito às coisas religiosas. Ele amava as pessoas e amava tudo aquilo que estava ligado a Deus, a palavra, a sua religião. Ele amava, ele respeitava. Cornélio, além de ser um homem piedoso, ele também, encontramos nele a segunda marca de um crente avivado. Ele era um homem temente a Deus. O sentido aqui de temente é respeito por, é venerar, é reverenciar, é servir. Então Cornélio, como um crente avivado, ele reverenciava a Deus. Ele servia a Deus. Ele tinha medo de pecar e ferir a santidade de Deus. Ele tinha medo de perder a comunhão com Deus. Ele servia continuamente. Ele reverenciava continuamente. Ele mantinha o respeito por Deus sempre. Se está avivado, vai temer a Deus. Se não está avivado, não vai temer a Deus. Cornélio, como era avivado, temia a Deus. Tinha medo de pecar contra Deus. De perder aquela comunhão que ele tinha com Deus. De manchar a sua consciência com o pecado. Cornélio também ele era um excelente líder familiar. Ele tinha a sua família, diz o texto aqui no versículo 2, temente a Deus com toda a sua casa. O crente avivado, o avivamento que está nele alcança a família dele. Por mais que demore, eu orei uns 20 anos pela minha família, meus 12 irmãos e minha mãe. E depois de todos aqueles anos, Jesus salvou minha família. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Não falo para me justificar, me colocar como... Não. Mas seja glorificado o nome do Senhor. A honra e a glória ao Senhor. Cornélio, ele era avivado. E este avivamento alcançou sua casa. Ele era um homem muito ocupado, liderava uma corte de 600 soldados. Mas a sua casa estava em ordem. Sua família era prioridade para ele. Era, depois de Deus, a família. Se está avivado, o avivamento alcança a sua família. Um avivamento se alguém disser que está avivado por Deus, e este avivamento não alcança ninguém, então este avivamento não é de Deus. Porque o avivamento que vem de Deus, ele contagia, ele influencia, ele alcança vidas para Deus. As pessoas vão querer lhe imitar, vão aspirar
ser como você, ter a presença de Cristo como você tem. Vão dizer, eu quero ser crente como você, por causa de Cristo que está presente naquela vida. Temente a Deus com toda a sua casa. Cornélio também, o texto nos diz que ele era um homem filantrópico. O amor de Cornélio não era só para ele colocava em prática o amor. O texto nos diz no versículo 2 do capítulo 10, que ele fazia muitas esmolas. Ele ajudava o próximo. Cornélio, ele compartilhava do sentimento das pessoas, do sofrimento das pessoas. Ele não aguentava ver ninguém sofrendo. Ele queria ajudar. Ele queria levar um pouco de conforto, de alegria, da alegria de Deus que estava nele, para as pessoas que lhe cercavam, as pessoas que estavam sofrendo. Então ele praticava o amor. A caridade é a palavra usada para a prática do amor. Por isso que os escritores, como Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, falou da caridade. A caridade é o amor praticado. Então aquele homem, ele praticava o amor. Mostrava a sua fé na prática. Ajudando, confortando, vestindo o nu, alimentando o faminto, calçando aquele que não tinha um calçado, curando as feridas dos feridos, dando uma palavra para aquele que estava triste. Aqui está mais uma qualidade de um crente avivado. Ele não fica indiferente ao sofrimento alheio. Ele chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Ele tem Cristo, e como Cristo está nele, Jesus um dia olhou para a multidão e se compadeceu da multidão, porque a multidão estava como ovelhas sem pastor. Jesus olhava para o cego, para o paralítico, e se compadecia dele, amava ele. A mulher do fluxo de sangue, Jesus se compadeceu daquela mulher. As misericórdias de Jesus fluíram dentro dele. Então, o crente avivado, ele imita o seu mestre. Ele imita Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que ele tem não é só dele. O que ele tem é de Deus, para ser usado na hora que Deus precisar. Ele não é egoísta. Cornélio não era egoísta. Não pensava só nele. Ele pensava no seu próximo. Ele pensava nas pessoas que ele nem conhecia. Ele passava e contemplava uma pessoa sofrendo. Não era amigo dele, não era da sua família, não fazia parte do seu grupo de amigos, mas ele não colocava a sua cabeça no travesseiro sem ajudar aquela pessoa. Aqui está a marca de um homem avivado. Cornélio era mais crente do que eu. Cornélio, encontramos nele também outra marca de um crente avivado. O versículo 2 nos diz que ele diz assim: fazia muitas esmolas ao povo, e quando dava, orava a Deus. E quando tinha palavras, orava a Deus. E quando estava com vontade, orava a Deus. Ele orava mais do que nós. O texto nos diz: orava sem cessar, e de contínuo orava a Deus.
Usando outra palavra, orava sem cessar. Cornélio enxergava a oração como algo de vida ou morte. Ele enxergava a oração como um alimento. Se eu não me alimentar, eu morro. Era assim que Cornélio enxergava a oração. Ele orava sempre, de contínuo, ele não parava de orar. E ele orava ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Nós oramos sem cessar. Quantas horas oramos por dia? Glória ao nome de Jesus. Esse homem não era um religioso frio. Ele era um homem fervoroso, porque só ama a oração quem é fervoroso. Quem não é fervoroso não gosta de orar. Oração se torna uma coisa chata. E você interrompe a sua oração com o celular. Se levanta e vai muitas vezes beber água no banheiro, ou fica de joelho batendo papo com alguém, ou cochilando, ou calado pensando na morte da bezerra assim. Cornélio não. Cornélio orava. Orava muito. Orava sempre. E de contínuo orava a Deus. Versículo 30, também do capítulo 10 nos diz: e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Jejum, era meio-dia. A hora 9, 3 horas da tarde. A hora 6, meio-dia. Hora 9, 3 horas da tarde. Jejum, 3 horas da tarde ele estava orando e jejuando. Tirando um dia de jejum e oração. Se consagrando. O crente avivado gosta de orar. Ele esquece do tempo assim, fica horas com Deus. Se ele estiver dentro do metrô, do ônibus, no seu carro, no trabalho, ele está com o pensamento ligado nos céus, orando sem cessar. A oração é o alimento dele, é a água que ele bebe. Orar para Jesus era algo muito maior e melhor do que pregar e fazer milagres. Jesus não nos deixou um livro escrito nos ensinando os passos da oração. Ele não escreveu um livro sobre oração. Mas ninguém orou como Jesus. Jesus é o maior exemplo de oração que nós temos. Ele orava. Antes de fazer escolhas, ele tirou uma noite orando. Quem de nós aqui, antes de fazer suas escolhas, tirou uma noite orando? Uma noite de oração. Mas Jesus, antes de chamar os seus discípulos, passou a noite orando. Ele orava sempre lá no Getsêmani. Era o local da oração. E ele terminou, antes da sua morte, ele terminou orando. Na cruz ele estava orando, pedindo ao Pai que perdoasse os seus algozes. O crente avivado, ele gosta de orar e de jejuar. Ele sente fome e sede pela oração, um prazer. Há algo insaciável na alma dele. Uma sede e uma fome insaciável pela oração. Quanto mais ora, mais ele tem prazer de orar. Era assim com Cornélio, de contínuo. Você acha que o Espírito Santo usou Lucas para colocar a história de Cornélio aqui por acaso? O Espírito Santo colocou a história dele aqui porque ele é uma referência para nós. Ele deixou um legado para nós. Pedro não fez convite a Cornélio. Pedro não perguntou: quer aceitar Jesus como Salvador, Cornélio? Não.
Pedro falou de Cristo para Cornélio receber o batismo com o Espírito Santo. Cornélio já era um crente, mais crente que Pedro. Eu vou mostrar aqui. Cornélio, olha aqui outra marca do crente avivado. As pessoas que lhe cercam dão bom testemunho dele. Cornélio era gentil, mas a Bíblia diz no versículo 22 do capítulo 10, e eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem um testemunho regular, quase bom, de uma boa parte da nação, da metade da nação dos judeus. Um bom testemunho. De quê? De toda a nação dos judeus. Meus irmãos, os judeus odiavam os da sua nação, cobravam impostos deles para os romanos. Os judeus se odiavam outro judeu porque cobrava imposto. Imagine os gentios. Eles odiavam os gentios, mas Cornélio havia se convertido ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó de maneira tal que toda a nação dos judeus davam bom testemunho de Cornélio. Se alguém diz que está avivado e não tem um bom testemunho, é mentira, não está avivado. Porque o crente avivado pelo Espírito, as pessoas dão bom testemunho desse crente. A luz de Cristo brilha nele. Você olha para ele e você sente a presença de Cristo na vida dele. Todos os judeus, toda a nação, dava bom testemunho de Cornélio. E aqui a palavra está generalizada. Todos os judeus. E isto aqui é uma quebra de um protocolo, um paradoxo. Como os judeus dão bom testemunho de um gentil, esse gentil atingiu um grau mais elevado do que os judeus. Para os judeus dar bom testemunho, aquele homem, as pessoas davam bom testemunho dele. Deus era glorificado na vida dele. O padrão moral e espiritual de Cornélio era elevado, muito elevado. Vemos nele também outra marca de um crente avivado. Cornélio tinha muitos amigos. Versículo 24 nos diz: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus o quê? Parentes e mais íntimos. Então ele tinha amigos e tinha os mais íntimos. O crente avivado, ele não cria inimigos. Se alguém se constituir o inimigo dele, vai se constituir sem causa, sem ele provocar. Cornélio era um crente avivado e, sendo assim, ele tinha muitos amigos. As pessoas queriam estar perto dele. Quem não quer estar perto de um crente avivado? De um crente cheio do Espírito Santo? É muito bom cultuar perto de um crente cheio do Espírito Santo. É muito bom trabalhar perto de um crente cheio do Espírito Santo. É muito bom ter um amigo cheio do Espírito Santo. Porque quando ele liga para você, quando você se encontra com ele, não vai falar de futebol, não vai falar da vida de alguém, aquela pessoa vai falar só de Cristo. Olha, eu estive com o Senhor, ele falou comigo, ele se revelou a mim. Vai comentar um texto bíblico. É diferente a vida de um crente avivado.
Você tem inimigos criados por você, então você não é um crente avivado. Seu coração é um coração que não perdoa, então não está avivado. Você guarda mágoas e você está até doente fisicamente e emocionalmente por causa dessa mágoa. Por que não perdoa? O crente avivado perdoa, como Jesus perdoou. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu esposo, perdoe a sua esposa, perdoe os seus filhos, perdoe o seu amigo, seu irmão, aquela pessoa que lhe disse uma palavra dura. Você não está avivado? O crente avivado pelo Espírito libera o perdão, perdoa, entrega a Cristo. Aleluia. Olha outra marca do crente avivado. Cornélio, ele queria perder tudo, menos a comunhão que ele tinha com Deus. A comunhão que Cornélio tinha com Deus era algo maior do que a sua profissão, maior e melhor do que a sua profissão, do que o dinheiro, do que a fama, do que o poder que ele tinha, a influência, o respeito que ele tinha pelas autoridades romanas e o respeito que elas tinham por ele. O que valia mais para Cornélio era a comunhão de Cornélio com Deus. Ele não queria perder por nada, ele lutava. Cornélio orava e jejuava todo dia, porque ele não queria perder aquela comunhão com Deus. Ei, valorize a sua comunhão com Deus. O dinheiro não compra, o ouro não compra, não se vende no comércio, não se vende no shopping. Você outra coisa, comunhão com Deus não é um crente que dá ao outro, não se acha, não se vende, não se troca. Não, Senhor, comunhão com Deus é um tesouro meu e seu também, que nós temos como Espírito Santo. Só Deus pode dar. Quando você está em comunhão, você sente aquela sintonia fina entre você e o Espírito Santo. O Espírito Santo não vive triste. O Espírito Santo não está fora, mas está dentro, está perto, está junto. Você sente Ele, a glória dEle, a presença dEle, a alegria dEle. Glória a Deus. Comunhão com Deus deixa você com sede de Deus. É outra marca do crente avivado. Cornélio era um crente que tinha sede de Deus, fome de Deus, por isso que ele orava. Ele queria todo dia conversar com Deus, muitas horas por dia. Ele esquecia da comida, ele deixava para trás a comida e a água, porque valia mais para ele a presença de Deus, a presença do Senhor. Ele queria Deus de manhã, Deus à tarde, Deus à noite, Deus de madrugada, Deus em todo lugar, Deus a toda hora, em qualquer circunstância. O crente avivado, ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus. Ele quer Deus. O seu coração palpita por Deus toda hora. E quando Deus se cala e não faz você sentir a presença dEle, que tem momentos que nós não sentimos Deus, mas aquele crente chora, implora, se quebranta, ele não sai da presença de Deus até sentir Deus. Quando digo sair da presença, não é pecar não. Ele ora com propósito de oração até achar, até encontrar Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha outra coisa, outra qualidade, outra característica de um crente avivado. Ele é humilde. Quando o Espírito Santo enche um crente, ele não se sente maior do que o seu irmão. Paulo disse que nós não devemos, lá em Filipenses, não devemos nos sentir superior ao nosso irmão. O crente avivado, ele é humilde, versículo 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Reverenciou a autoridade eclesiástica da igreja. É claro que Pedro mandou ele levantar, mas ele era um centurião, uma autoridade de 600 homens, liderava 600 homens, cuidava de cidades.
Mas quando ele viu o homem de Deus, ele humildemente se prostrou. Humildade. A palavra humildade vem de humus, terra. Os humildes, eles têm uma qualidade de Cristo. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e orgulhoso de coração. Humilde de coração. Os humildes parecem com Jesus. Têm o cheiro de Jesus. Olha o que acontece com o crente avivado. O crente avivado por Deus. Veja as coisas que acontecem na vida dele. O versículo 31 nos diz: e eis que diante de mim, versículo 30 e 31, e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. O crente avivado, Deus ouve a sua oração e recebe o seu sacrifício. Um dia Deus disse a Jeremias: não ore mais por este povo, eu não quero ouvir oração por este povo. Não ore mais. Deus estava tão chateado que rejeitou a oração de Jeremias por aquele povo. Tem oração que Deus rejeita. Mas a oração de um crente avivado, ela alegra Deus. Ela toca a Deus. Deus não fica quieto diante da oração de um crente avivado. De um crente que está com a alma em chamas. É tempo de viver com a alma em chamas, inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Deus ouviu a sua oração e guardou as suas esmolas. Tudo que ele fazia em prol do próximo. Olha outra coisa que acontece com o crente avivado. Versículo 3 do capítulo 10. Este quase a hora 9 do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus. Um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Olha o versículo 6. Olha Deus falando com ele. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. É o Senhor falando com ele. Olha o versículo 11. Quem pode ler todos juntos o versículo 11, 1, 2, 3 já? E viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Aqui é Deus falando, versículo 3 e versículo 6 é Deus falando com ele. E versículo 11 é Deus falando por ele. Deus falou com Pedro por causa de Cornélio. Olha o versículo de número 20. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Deus falando com Cornélio e por Cornélio. O crente avivado, Deus fala com ele. O crente que nunca ouve a voz de Deus, tem alguma coisa errada com ele. Alguma coisa errada com tem alguma coisa errada. Porque o crente avivado, ele ouve Deus. Ouve os gritos de Deus. Alguma coisa está errada se ele não ouvir. Ele não vai ouvir todo dia. Ele não vai ouvir toda hora. Dizer que ouve Deus toda hora é fanatismo. Deus não fala todo dia. No ouvido eu estou falando. Pela palavra ele fala, pelo louvor ele fala. Mas falar no teu ouvido todo dia? Não. Mas o crente ouve a voz de Deus. O crente avivado ouve a voz, ouve os gritos de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas ouve também o sussurro de Deus. Elias, que fazes aqui?
Você já ouviu a voz do seu Deus falando com você mesmo no seu ouvido? Acordado, dormindo. Eu conheço um homem que ele ia passando por uma rua, depois de ter errado o caminho para um lugar onde ele vai toda semana. E quando ele entrou naquela rua, que passou em frente a uma casa às 5:30 da tarde, o Senhor disse a ele: pare e entre nesta casa. E leia Isaías 54 para a pessoa que está dentro desta casa. E ele passou direto, lá na frente deu ré, voltou. E ele estava com a esposa falou: vai para onde? Ele disse: vou entrar naquela casa. Nós já erramos o caminho por sua causa, o caminho da gente toda semana passa, você errou o caminho, agora vai entrar nessa casa? Eu vou entrar aqui porque o Senhor está mandando entrar aqui. E ele bateu palma, a porta semi-aberta, a grade fechada, ele bateu palma, e esperou e ninguém saiu. E a esposa dizia: vamos embora, não tem ninguém. Ele continuou batendo palma, daqui a pouco saiu uma senhora descabelada. E ele disse: eu posso ir aí? Eu vim trazer uma palavra de Deus para a senhora. Ela abriu a grade, ele entrou com a esposa. E ele leu Isaías 54. E quando ele leu Isaías 54, que terminou, a mulher estava banhada em lágrimas. E aquela mulher disse que fazia alguns meses que assassinaram o filho dela na praça onde ela morava, no local onde ela morava. E ela disse: eu trabalho à noite, cheguei hoje às 7 da manhã, deitei aqui neste sofá e não levantei nem para tomar um pouco de água. Eu fiquei o dia todo aqui dizendo: Deus, o Senhor existe, o Senhor me ama. Ela não é crente ainda. O Senhor me ama. É verdade o que os crentes dizem, que o Senhor se importa pelas pessoas, pelo sofrimento das pessoas, que o Senhor consola as pessoas, que o Senhor ouve elas. Então, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor gosta de mim, se eu sou alguém, se eu sou importante para o Senhor, se eu valo alguma coisa para o Senhor, então manda uma palavra, manda alguém aqui. Eu vou morrer de tristeza. E ela disse, às 5:30 da tarde, ela falou: eu vou esperar até meia-noite. Se o Senhor não mandar, eu vou dizer a todo mundo amanhã que é tudo mentira, que o Senhor não existe, que o Senhor não faz nada daquilo que os crentes dizem que o Senhor faz. Eu vou dizer para todo mundo que o Senhor não existe. Mas de 5:40, Deus chegou lá e disse àquela mulher que amava ela, que ela era importante para ele. E aquela mulher com lágrima disse para aquele casal que estava ali: agora eu creio que ele existe, que eu sou importante para ele, que ele me ama, que ele se importa com a minha dor, porque vocês vieram aqui a mandado dele, respondendo a minha oração o dia todo aqui neste sofá. O crente avivado ouve a voz de Deus. Deus fala com ele, ele escuta os gritos de Deus, os sussurros de Deus. Ele ouve Deus, aleluia. O crente que não ouve a voz de Deus tem alguma coisa errada com ele. Não é possível ele ter 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de crente ou mais ou menos e nunca escutou Deus falar com ele, e nunca teve uma experiência com Deus. Não pode. O crente avivado, Deus se revela, Deus fala com ele, Deus se manifesta na vida dele. E nós não podemos estar na casa de Deus andando só de carona, na fé do pai, na fé da mãe, na fé do filho, da filha, da esposa, do esposo, do obreiro. Você tem que andar com seus pés, pisar com seus pés na terra. Você tem que ter as suas experiências com Deus. E Deus quer se revelar a você. Deus quer falar contigo. Comece a descer e a buscar a Deus, que os céus vão se abrir sobre você, assim como se abriu na casa de Cornélio. E ele viu e ouviu a voz de Deus. Quem quer ouvir Deus falar? Ele está falando pela palavra, mas ele vai falar individualmente no seu ouvido.
Na sua casa, quando você estiver orando, quando você estiver dormindo, se prepare para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. Você precisa dessa experiência na sua vida, para que você tenha o que contar de Deus na sua vida, nas suas experiências, para que o nome dele seja glorificado. Um dia eu cheguei em casa já tarde do culto, num domingo à noite, já era quase meia-noite. Minhas filhas, quando eram mais jovens, 15 anos, e a mais velha, para minha surpresa, quando eu cheguei, ela estava acordada e disse que queria falar comigo, e disse a mim: eu quero dizer ao senhor que eu não vou ser mais crente não. Depois de uma semana, escala quase todo dia. Na época eu não tinha carro, cheguei em casa quase meia-noite, vindo de ônibus. Quando ela ainda estava com o paletó aqui, a Bíblia, quando ela falou, eu quase desmaiei. Digo, como? Por quê? Porque o Senhor diz que Deus toca, que a gente sente, que Ele fala. E isso nunca aconteceu comigo. Acho que isso tudo é mentira. Eu vejo os irmãos chorando, falando língua, e eu não sinto nada disso. Aquilo ali é um teatro. Eu vou desistir. Eu fiquei parado assim, pensando, dizendo a Deus, perguntando a Deus, Deus, o que eu faço agora? Dê uma direção aí. Aí eu abri a Bíblia, li um texto e orei por ela, junto com a minha esposa. E Deus me deu uma palavra. Eu disse a ela: se esta semana, que está começando hoje, Deus não falar com você, você está autorizado a deixar de ser crente. Fui para o quarto, tomei um banho. Depois que aquele clima esfriou, eu disse a Deus: e agora, Deus, vala-me, Deus, me ajude, Senhor. Foi o que eu falei. Jesus, venha cá. Na terça-feira à noite eu cheguei de um culto, não lembro se doutrina ou de ceia, mesmo processo, já tarde da noite, tomei um banho, fiz um lanche, escovei os dentes, descansei, li a Bíblia, orei um pouquinho e me deitei. Quando eu estava quase pegando no sono, escutei um grito no quarto dela, um grito muito, muito histérico. Minha esposa correu para lá, eu fui também, chegamos lá, ela estava de joelho, gritando e chorando copiosamente. E minha esposa ficou balançando ela, dizendo: ei, o que foi? Um inseto lhe mordeu? O que foi? O que está acontecendo? Conte para mim, conte para a mamãe. Quando ela conseguiu falar, ela disse: me deixe. Por que a senhora fez isto? O quê? Ele estava aqui e a senhora me desconcentrou. Aleluia. Ele quem? O Senhor. O Senhor estava aqui. E o que foi que ele disse? Ele disse: menina, eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus da sua avó, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus da sua mãe, eu sou o Deus que estou aqui e tenho um negócio com você, menina. O seu pai me deu você e a sua irmã. Se você não for minha, você não será de ninguém. Você vai descer a sepultura. Eu vou lhe levar, eu vou lhe guardar se você não for minha. Eu tenho um negócio com você, menina. Me busque, desça, leia a minha palavra e eu vou me revelar na sua vida. Deus falou com ela naquela noite. Levante a sua mão para adorar a Deus. Adore a Jesus. Adore, Deus vai se revelar na sua vida. Deus vai se revelar na sua casa. Prepare-se, porque haverá uma experiência marcante de Deus este ano na sua vida. O Deus que revela, que se revela, o Deus que fala com você e por você, está aqui esta noite. Ele trouxe você aqui para dizer a você:
Eu vou falar com você e vou falar por você e vou dizer o que você não pode dizer. Deus fala, Deus se revela, Deus toca. Servimos ao Deus que fala com o feto na barriga da mãe e ele escuta a voz de Deus. O crente avivado, ele ouve a voz de Deus. Jovem, qual foi o dia que você escutou a voz do seu Deus falando no seu ouvido, chamando pelo seu nome, revelando os seus segredos? Qual foi o dia que você sentiu Deus como uma pessoa mesmo que chega e coloca você no colo e lhe abraça? Você está aqui esta noite, mas sua alma está tão seca, está tão vazia, e você quer sentir Deus aqui e ali, não sente, mas você está no lugar certo, na hora certa, no lugar onde Deus está. Abre a torneira grande sobre nós, para alegrar a nossa alma. Se faltar a alegria de Deus, estamos perdidos. Se faltar a alegria do Espírito, estamos perdidos. A presença do Senhor é o nosso combustível. Adore. Feche os seus olhos para um momento de adoração ao Senhor. E levante um clamor na sua alma esta noite. Comece a se humilhar na presença de Deus, a se arrepender dos seus pecados, e diga: Senhor, se tu não vieres esta noite sobre mim, eu vou sair daqui, eu morro, Senhor. Me toque esta noite, me enche essa noite, é a última noite do simpósio, e eu quero te sentir, eu quero que tu fales comigo, Senhor, eu quero que tu coloques dentro de mim a semente de algo grande da tua parte. Adore na galeria, adore aqui embaixo, aqui em cima, por um momento. Diga a Deus quem você é, diga a Deus o que você quer, se quebrante, diga a Deus que você o ama, diga a Deus que você o quer mais do que a sua vida, que Ele é mais importante para você do que tudo. Sobre Minévia. Aleluia. Glória a Deus. O crente avivado é um crente que tem sede pelo Espírito Santo. Cornélio estava tão sedento e tão faminto pelo Espírito Santo, que a palavra ainda estava na boca de Pedro, quando o Espírito Santo caiu sobre eles. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo pousou. Pousar é descer sem impacto, é pousar levemente. Mas lá na casa de Cornélio, as almas estavam tão sedentas, Cornélio estava tão sedento, tão faminto. Pedro chegou dizendo: olha, você sabe que não é certo um judeu se juntar com um gentio. Cornélio falou: Pedro, nós estamos ansiosos já há tantos dias, esperando tu falares a palavra, porque Jesus me disse que tu tem uma palavra para nós. Então acaba com essa divisão, Pedro, fala logo esta palavra, a minha alma não aguenta mais esperar, Pedro, fala logo de Jesus, Pedro. E a palavra ainda estava na boca de Pedro, quando o Espírito vem e cai sobre quem está sedento. Olha a pressa do Espírito Santo caiu sobre ele, caiu sobre eles, e eles começaram a falar em línguas. Pedro ficou perplexo, pasmado, dizendo: os gentios recebem o dom do Espírito. E falaram em novas línguas. Cadê as almas sedentas por Deus? Onde estão as almas sedentas por Deus? Cadê? Deixa eu ver a mão levantada. A sua mão levantada pela sede de Deus, sede do Espírito Santo. Então adore e receba do Espírito Santo esta noite. Adore e receba a presença de Deus esta noite. Adore e fale em língua esta noite. Adore e seja batizado com o Espírito Santo esta noite, no nome de Jesus Cristo. O Espírito cai sobre almas sedentas. O Espírito vem sobre corações sedentos. Cornélio falou em língua, sua família, os seus amigos. Virou um culto pentecostal naquele dia. O crente avivado, ele recebe as novidades de Deus.
O crente avivado, Deus surpreende ele com coisas grandes. Quem pode adorar Jesus? Não se canse de levantar as mãos para adorar Jesus. Que o levantar das nossas mãos seja como sacrifício da tarde. Fique em pé. Não pode ficar em pé. Eu agradeço. Permita, pastor, viu? Permita, pastor Eliel, ficar em pé por um momento. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. O crente avivado, ele recebe novidades de Deus. O céu se abriu na casa de Cornélio e Deus falou com ele. Eu quero esta noite dizer para alguém, com a autoridade da palavra de Deus: onde há treva, onde há tristeza, onde há angústia, onde há escuridão, a glória do Senhor vai se manifestar. O céu vai se abrir na sua casa. O céu vai se abrir sobre a sua vida. O céu vai se abrir sobre a sua família. O céu vai se abrir sobre a sua chamada. Prepare-se, porque 2018 será um ano marcante na sua vida. Será um ano de surpresas de Deus. Será um ano de novidades de Deus. Será um ano de coisas marcantes de Deus na sua vida. Você crê, adore. Você crê, glorifique. Sobre Minévia. Esta palavra é para você esta noite. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sou novidade na sua vida, eu sou surpresa na sua vida, eu sou coisa nova na sua vida. Eu vou marcar a sua vida este ano. Este ano ficará como divisor de águas na sua vida, porque eu sou o teu Deus. Decalá, xarabá, xurebeca, manávia sé. Adore. Feche os seus olhos e adore Jesus, porque o Espírito está caindo sobre nós esta noite. O Espírito está vindo sobre você esta noite com glória, com poder, com autoridade. Você que não é batizado do Espírito Santo, dê glória, porque Jesus quer lhe batizar é agora. Este ano será um ano diferente para a igreja do Senhor em Pernambuco. Deus vai deter o mal. Deus vai deter o mal. Deus vai quebrar leis por causa da igreja. Deus vai quebrar lei, criar lei por causa da igreja. Esta igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus disse: é a minha igreja, é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra ela. Deus vai quebrar uma lei por causa da igreja. Se houver alguém para Jesus, vem agora. Entregue a sua vida a Jesus. Se você está aqui, saia do seu lugar e venha. Dá a sua vida a Jesus. Volte hoje para Jesus. Ele lhe ama. Ele lhe ama. Quem não é batizado com o Espírito Santo, venha também. Venha para cá receber a oração. Creia que Jesus quer lhe batizar esta noite. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esta é a ordem do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esta é a ordem do Senhor, da sua palavra. Enchei-vos. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Darabaxarabacalama sobre micamácia. Erequedarabá, xurebecamácia. É ano de surpresa. É ano de mudança. É ano de novidade. É ano de coisas novas de Deus. Deus vai inverter as coisas. Derabaixa, darabacalama sobre micamácia.
Deus vai lhe levar para lá e para cá. As mudanças de Deus vão lhe alcançar. Abra a boca e dê glória. Abra a boca e dê glória a Jesus. Abra a boca e dê glória a Jesus. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Alguém pode tocar e cantar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar, rapaz. Deixa eu te usar, moça. Chegou o tempo. Chegou o tempo de eu te usar. Deixa eu te usar. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero que você ore comigo esta noite. Coloque a mão no ombro de quem está perto de você, por favor, para a gente orar. Coloque a mão no ombro da pessoa que está perto de você, para a gente orar por ela. Agora, por favor. Das ilusões, eu te chamei. Não é que filme, irmão. Não filme, não. Por favor. Deixa eu te usar. Coloque a mão no ombro do seu irmão. Deixa eu te usar. Coloque a mão no ombro do seu irmão para a gente orar. Essa pessoa que está perto de você será impactada pelo Senhor. Ele te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Aleluia. Enquanto eu te Aleluia. uso, eu cuido. Glória de tudo. seja dado o nome Ele de te Jesus. faz chorar. Feche os seus olhos e vamos orar. Apesar Decalai, chorei, camanava sobre me faz. Apesar O Espírito Santo de Deus, toca no meu irmão Jesus. Toca agora no meu irmão Jesus. Agora no meu irmão Jesus. Toca agora na minha irmã Jesus.